Uma orquídea linda que produz cachos de flores amarelas e faz jus ao nome popular que ela leva, que é chuva de ouro. Muito comercializada no Brasil, essa é uma daquelas orquídeas que florescem o ano inteiro. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar a melhor forma de plantar essa orquídea e também te contar tudo sobre o cultivo dela. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe até o final. Eu sou a Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo. Essa orquídea linda é a Oncidium aloha, chamada popularmente de chuva de ouro. Geralmente todas essas oncidiums que têm essa tonalidade amarela nas flores são chamadas aí de chuva de ouro. E elas levam esse nome por causa da coloração das flores e também do formato do cacho, que é pendente formando uma linda cascata. Essa variedade aqui é uma das mais comercializadas no Brasil. A gente encontra ela com bastante facilidade no supermercado, na floricultura e também em gardens. Ela tem essa florzinha amarela bem bonita e bem característica das oncidiums. Só que a flor dessa variedade é maior do que as flores das chuvas de ouro espécie, aquelas que a gente encontra nas matas. Elas geralmente têm as flores bem menores. E as oncídios, no geral, não têm uma época certa para florir, principalmente as orquídeas híbridas, igual essa daqui. Geralmente elas florescem aí o ano inteiro. Essa daqui floresce muito aqui no meu cultivo. Toda a brotação nova que ela sai já vem aí com uma haste floral. Então ela floresce aí praticamente o ano todo. E ela pode produzir hastes florais enormes. Isso depende muito do nosso cultivo. Quanto mais saudável a sua planta estiver, maior será a haste floral. Em relação ao cultivo, essa é uma orquídea bem tranquila para cuidar. Ela gosta de um ambiente com bastante claridade e um pouquinho de sol. O ideal para ela é o solzinho mais fraco da manhã ou da tarde. O sol muito forte pode acabar deixando ela com o vegetal amarelado ou pintado. As oncidiums são orquídeas que, quando expostas a alta luminosidade, costumam pintar todo o vegetal, parecendo que pegou um fungo, mas na verdade é só a exposição ao sol mesmo que causa isso nelas. Ela também costuma florir em um ambiente com apenas claridade. Sabe aquele ambiente que a Phalaenopsis floresce? Ela também vai florir, só que ela vai florir menos do que quando ela é cultivada em um ambiente onde ela pega aí um pouquinho do sol da manhã ou da tarde. Esse é o ambiente ideal para ela, mas a grande vantagem dessa orquídea é que ela é muito resistente. Então, se ela for cultivada em um ambiente onde ela pegue sol aí em uma boa parte do dia, ela também vai resistir. Ela vai ficar com o vegetal amarelado e com os bulbos amarelados. Vai perder algumas folhas, mas ela não vai morrer e vai até florir muito. A gente costuma ver muito essa orquídea plantada em árvores, em parques e praças. E elas se desenvolvem muito bem, mesmo pegando aí várias horas de sol. Então ela é uma orquídea versátil que vai poder ser cultivada aí em diferentes ambientes. O que vai mudar vai ser o vegetal. Então, se você quiser ela com um vegetal bonito, verdinho e saudável, cultive ela em um ambiente mais sombreado, com luz solar filtrada. Já se você não se importar dela ficar com o vegetal amarelado, pode amarrar ela em árvores e palmeiras, pegando aí várias horas de sol, que ela vai se desenvolver super bem. Tá gostando de saber um pouco mais sobre o cultivo da orquídea chuva de ouro? Já deixa um like aqui no vídeo, que seu like é muito importante para mim, e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. E qual a melhor forma de plantar essa orquídea? As oncidiums, elas podem ser plantadas aí de diferentes formas. Eu gosto muito de plantar oncidiums no tronquinho. Essa minha tá plantada aqui nesse tronquinho de ipê. Já faz um tempinho que eu plantei ela aqui. E olha como ela se desenvolve bem na madeira. Ela enraiza bastante, ela fica com as raízes livres e ela também entouceira bastante. E eu escolhi plantar essa orquídea na madeira por dois motivos. O primeiro motivo é que ela é uma orquídea que não fica comportada dentro do vaso, porque a tendência dela é crescer um bulbo acima do outro e não um bulbo do lado do outro. Então,
com o passar do tempo, ela vai saindo do vaso. Ela nunca vai ficar entouceiradinha, bonitinha dentro do vaso. Eu plantei ela bem embaixo aqui na madeira e ela já está subindo aqui pela madeira. Então, essa é a forma de crescimento dela. Por isso, eu prefiro plantar ela no tronquinho, porque ela vai poder ir escalando esse tronco. E no vaso não tem como ela crescer dessa forma. Ela vai acabar saindo do vaso e ficando com os bulbos e as raízes soltas. E o segundo motivo que me faz gostar de cultivar ela no tronquinho é porque ela é uma orquídea de raízes finas. E toda orquídea de raízes finas apodrece essas raízes com bastante facilidade. Então, se a gente planta ela em um vasinho com um substrato que retém muita água, a chance da gente perder essa orquídea é bem maior. Já no tronquinho, ela vai desenvolver as raízes livremente e a gente vai poder regar todos os dias, que esse tronquinho vai secar bem rápido. Então, sem dúvidas, essa é uma das melhores formas de cultivar orquídeas de raízes finas, como as Oncidiums, por exemplo. Mas se você não gosta desse cultivo no tronquinho, quer cultivar ela em vaso, você pode plantar ela em vaso sim, mas use aí um substrato que não retenha muita água. Eu recomendo aí um substrato mais grosseiro. Se você for usar a casca de pinos, use uma casca de pinos mais grossa, em tamanhos maiores. Substratos que retenham muita água, como por exemplo o chip de coco, eu já não recomendo para plantar esse tipo de orquídea. A chance delas apodrecerem as raízes é muito alta. Uma excelente opção de substrato para esse tipo de orquídea de raízes finas são os substratos inertes, como por exemplo a pedra brita, o caco de telha ou o caco de tijolo. Esses são substratos que não vão apodrecer e que também não vão ficar molhados por muito tempo. E um fator muito importante sobre o cultivo da chuva de ouro em vasos é que você não pode se incomodar dela sair para fora do vaso. Não tem o que fazer. Ela vai crescer e na medida que ela for crescendo, as raízes e também o vegetal vão sair para fora do vaso. Lembre-se que essa é uma planta epífita e as plantas epífitas gostam de ficar mais livres. E como regar a orquídea chuva de ouro? Se ela estiver plantada no tronquinho com pouco esfagno, você pode regar ela todos os dias, principalmente se a sua região for mais quente. Se ela tiver sido plantada usando o esfagno, ela aguenta ficar aí pelo menos um dia sem rega. Agora, quando tiver aqueles dias muito quentes, pode regar ela todos os dias. Se ela estiver plantada em vasos, você vai precisar observar o substrato e vai regar ela somente quando o substrato estiver seco. As Oncidiums são orquídeas que amam umidade ambiente, então se você puder proporcionar essa umidade para elas, elas vão se desenvolver muito melhor, vão ficar com o vegetal mais bonito e vão ficar mais saudáveis. E, consequentemente, vão florir mais. Essa umidade ambiente pode ser proporcionada de várias formas diferentes. Quando a gente cultiva as orquídeas em um orquidário, já vai ter a umidade que sobe ali do solo, aquela água da rega que fica acumulada e vai evaporando. Nos dias mais quentes, molhar o chão do orquidário ajuda bastante aí na umidade ambiente. Agora, se você cultiva suas plantas em um local impermeável, uma dica é colocar plantas terrestres por baixo das orquídeas. Dessa forma, quando a água que fica acumulada no substrato dessas plantas começar a evaporar, ela vai ir direto para as orquídeas, proporcionando mais umidade ambiente. E como adubar a orquídea chuva de ouro? Por aqui eu uso 3 adubos diferentes. Um deles é o adubo Forticote 15912. Eu coloco ele aqui nesse porta-adubo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o porta-adubo. Ele tá bem aqui no meio da touceira da orquídea. Então, nesse porta-adubo tem o Forticote 15912, que é uma adubação de liberação lenta que dura 5 meses na orquídea. Tem uma trouxinha de adubo orgânico, mas esse adubo é bem antigo, então ele não deve nem estar mais fazendo efeito. Então eu coloco o adubo Forticote a cada 5 meses nesse porta-adubo e eu uso também o adubo B&G Orquídeas, que é um adubo líquido que a gente borrifa na planta e também nas raízes.
e o adubo Forte Floração 94515, que também é um adubo para diluir, e eu intercalo esses dois adubos. Em uma semana eu uso o adubo B e G, na outra semana eu uso o adubo Forte Floração. E essa é a minha tabela de adubação atualmente. Então essas eram as dicas de cultivo que eu queria passar sobre a orquídea chuva de ouro. Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa orquídea, e se você tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilhe ele com alguém que também possa gostar. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo falando um pouco mais sobre o cultivo das orquídeas de raízes finas no tronquinho e uma playlist sobre as oncidiums. Eu espero por você nesses vídeos.